Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do BioCearch. Meu nome é Tainá Rodrigues e hoje irei guiar vocês, ouvintes e participantes, para um esclarecimento. E por isso, as pessoas da produção convidaram alunas de rede pública para fazer perguntas a respeito do nosso tema de hoje. E para responder, temos as estudantes de biologia. No papo de hoje, falaremos sobre fertilizantes. O que são, qual a sua finalidade, os tipos e principalmente o impacto que causam no solo. Estou aqui em ligação com a Milena Santana, Lavínia Honorato, Nicole de Moraes, Isabela Fernandes e Sofia Lora. Olá a todos, olá Tainá. É um prazer estar aqui para compartilhar informação. Estou pronta para responder às nossas garotas. Ótimo, Milena, muito bem. Sofia, você tá conosco? Me ouve bem? Olá, Tainá, Milene pessoal. É um prazer poder ajudar com aquilo que eu sei e eu tô bem animada para participar dessa edição aqui no BioCearch. Certo, então sem mais enrolação, vamos ao tópico de hoje. Estou aqui ligando para os nossos participantes voluntários. Oi pessoal, meu nome é Nicole, tenho 16 anos e algumas perguntas sobre fertilizantes. Sendo mais específica, minhas perguntas são: o que são os fertilizantes, para que eles servem e quais são os impactos que eles causam no solo? Oi, Nicole, se me permite, eu vou responder as suas perguntas. E já adianto que achei muito válidas e importantes, porque é como uma introdução ao assunto que a gente vai tratar hoje, né? Então, vamos lá. O que são fertilizantes, né? São compostos químicos utilizados na agricultura convencional para aumentar a quantidade de nutrientes do solo e, consequentemente, conseguir um ganho de produtividade. Atualmente são muito utilizados e, infelizmente, pagamos um preço muito alto por isso. Não digo só pela questão financeira, mas obviamente ecológica, visto que toda moeda tem dois lados, podemos admitir e debater sobre os problemas causados pelos fertilizantes. O problema dos fertilizantes está justamente nos seus impactos, Nicole. Isso além da produção de alimentos. São muitas as preocupações, se formos listar cada uma delas, e dessa forma os impactos mais falados e até mais relevantes acabam sendo a degradação da qualidade do solo, a poluição das fontes de água e da atmosfera e o aumento da resistência de pragas. Existem tipos de fertilizantes convencionais, os inorgânicos e os orgânicos. Ambos podem ser naturais ou sintéticos. Os inorgânicos mais comuns levam nitrogênio, fosfatos, potássio, magnésio ou enxofre. E a maior vantagem desses tipos de fertilizantes está no fato de conterem grandes concentrações de nutrientes que podem ser absorvidos quase que instantaneamente pelas plantas. Já os fertilizantes orgânicos são feitos a partir de produtos naturais, como humus, farinha de osso, torta de mamona, algas e esterco. Nossa, é realmente um assunto muito extenso mesmo. Muito obrigada pela resposta super completa, Sofia. Mas eu gostaria agora, na verdade, de saber mais sobre o papel dos humus no assunto em relação ao solo. Olha, Nicole, estudos revelam que o uso de fertilizantes orgânicos aumenta a biodiversidade do solo. E com o surgimento de micro-organismos e fungos que contribuem para o crescimento das plantas, isso é de fato possível. Além disso, em longo prazo, há um aumento da produtividade do solo, diferente do que acontece com os fertilizantes convencionais inorgânicos. É isso então, já temos aqui outra participante com mais perguntas para vocês. Nicole, muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço, meninas. Para complementar a fala da Sofia sobre os fertilizantes inorgânicos, na verdade mais sobre o nitrogênio, são mais conhecidos como fertilizantes nitrogenados e são os mais utilizados e, consequentemente, os que causam maior impacto no meio ambiente. De acordo com a Associação Internacional de Fertilizantes, a produção desse composto é responsável por 94% do consumo de energia de toda a produção de fertilizantes. Os principais combustíveis utilizados são o gás natural, com 73%, o carvão mineral, com 27%, ambos fósseis, cujas emissões de dióxido de carbono contribuem com o processo de desequilíbrio do efeito estufa, logo, favorecem o processo de aquecimento global. A fabricação consome aproximadamente 5% da produção anual de gás natural. Realmente, Milena, sua fala nos dá um gancho para um assunto também muito necessário e ligado ao nosso tema, né? Afinal, o efeito estufa é um assunto válido e atual. Isso lembra de ligar para nossa segunda voluntária, Isabela. Você tá aí? Consegue me ouvir bem? Olá pessoal, meu nome é Isabela e é um prazer estar aqui participando dessa edição inédita do BioCearch. De fato, Tainá, a minha pergunta é sobre o efeito estufa e qual seria a ligação desses dois assuntos envolvendo o nitrogênio. Olá, Isabela. Eu vou responder sua questão. O nitrogênio é extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas, causando eutrofia quando ausente. Na atmosfera é encontrado na forma de N2, não metabolizável por plantas ou animais, e outras moléculas como nobélio, não metabolizável por plantas ou animais. Os principais fertilizantes de nitrogênio são amônia e seus derivados, com ureia e ácido nítrico, que proporcionam um nitrogênio de forma assimilável. É para falar sobre as causas e os contribuintes para a emissão de gases que nos levam ao efeito estufa. Precisamos compreender o ciclo do nitrogênio. Bom, então agora vamos para a nossa terceira convidada e voluntária, Lavínia Honorato. Oi pessoal, que incrível participar dessa edição do BioSearch.
com mulheres tão gentis sobre um assunto importantíssimo. Minha primeira pergunta é sobre quais são outros impactos, problemas causados pelos fertilizantes inorgânicos. De modo geral, o uso de fertilizantes inorgânicos ocasiona diversos problemas para o meio ambiente, dentre eles a contaminação de lençóis freáticos, rios e lagos. Muitos fertilizantes inorgânicos levam poluentes orgânicos persistentes, que são mais conhecidos como POPs, como dioxinas e metais pesados em sua composição, que contaminam os animais e plantas que vivem na água. Outros animais, ou o próprio ser humano, podem se contaminar ao beber a água ou comer animais intoxicados. E estudos já demonstram a acumulação de cádmio, um elemento químico, que é presente em fertilizantes no solo da Nova Zelândia, por exemplo. Meninas, vocês falaram aí sobre os poluentes orgânicos persistentes, os POPs. Obviamente, eles apresentam algum perigo para o meio ambiente. Quais seriam esses problemas? A contaminação da água também pode levar à sua eutrofização. Esse é o processo em que, segundo estudos, os compostos nitrogenados ou fosfatados, ao chegarem aos rios, lagos e zonas costeiras, favorecem o crescimento e o aumento de número de algas, que por sua vez levam à diminuição de oxigênio e à morte de diversos organismos. Alguns ambientalistas afirmam que nosso processo gera zona morta nos ambientes aquáticos em qualquer tipo de vida além das águas. Esses dias estava pesquisando na internet e vi pesquisa onde afirmam que um dos perigos dos fertilizantes orgânicos está na sua própria composição. Se não fabricado de maneira correta, pode conter agentes patogênicos. A quantidade de nutrientes presentes nos fertilizantes orgânicos não é exata e, diferentemente do que ocorre com os fertilizantes inorgânicos, podem não estar à disposição no momento correto do crescimento da planta. Isso faz com que não haja utilização desse tipo de fertilizante na produção agrícola intensiva moderna. Ainda que seja em escala muito menor, esse tipo de fertilizante, assim como os inorgânicos, causa acidificação do solo e pode liberar óxido nitroso na atmosfera. Muito boa essa colocação, Lavínia. Eu também vi sobre essa pesquisa e achei muito perigoso a forma como ocorre essa produção e os riscos que ela apresenta. Bom, pessoal, muito obrigada por essa primeira edição. Eu amei a forma clara e objetiva da explicação de vocês. E agora quero propor uma segunda parte do nosso programa nessa estreia. O que vocês acham de um debate sobre as nossas perspectivas sobre o assunto e o contexto histórico da Revolução Verde? Acredito que digo por todas que essa ideia é perfeita, podemos aprender mais. Antes de cada um provar seus pontos e compartilhar as opiniões, nossa participante Isabela Fernandes vai nos falar um resumo do contexto histórico dos fertilizantes. Pode ir, Isabela. Bom, os adubos químicos surgiram como alternativa de aproveitamento dos estoques de armas não utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial, substituindo os métodos agrícolas que necessitavam dos processos naturais para a produção de alimentos pela adição em grandes quantidades de fertilizantes, especialmente os nitrogenados, garantindo a afirmação de um modelo agrícola baseado nas monoculturas extensivas, concentrando as propriedades das terras, inviabilizando as atividades agrícolas familiares e comunitárias, estabelecendo o êxodo e a migração rural e criando reservas de mão de obra para o desenvolvimento industrial de grandes centros urbanos, em que se estabeleceram as indústrias multinacionais associadas direta ou indiretamente com a implantação do novo modelo agroindustrial. Esta uniformização da produção agrícola foi denominada Revolução Verde e transformou a agricultura em um negócio objetivo e imediatista, onde a geração de lucros é a meta final. Quando falamos sobre a Revolução Verde, precisamos ter a ciência que o movimento já era desejado por minorias que querem desenvolver o país que sofria com déficit de alimentos, e que por essa razão precisavam de tecnologias inovadoras e não do sofrimento dos povos trabalhadores. A Revolução Verde surgiu com o propósito de erradicar a fome mundial. Dessa forma, o programa que financiou o movimento lucrou com vendas e compras que aumentavam a produção. Eu acredito que tenha sido mais pela questão financeira, sabe? Os gastos, os custos e a chance de crescer o negócio. Como o assunto era o que o povo queria, eles ganharam com isso. Concordo que interesses em ganhar lugar no mercado eram reais e presentes, porém a Revolução nos trouxe muitos avanços. A modernização no campo alterou a estrutura agrária, e o problema é que os pequenos produtores não conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção, não atingiram produtividade suficiente para competir com grandes empresas agrícolas, e se lidaram então com empréstimos bancários solicitados para a mecanização das atividades, tendo assim como única forma o pagamento da venda de propriedades para outros produtores. Mas a gente tem que olhar as causas e consequências, né, pessoal? A degradação dos solos e dos espaços naturais através da destruição da vegetação nativa, aragem, erosão e exposição permanente foi o primeiro impacto ambiental significativo do agronegócio sobre as terras produtivas. E é indispensável destacar que as intervenções sobre as áreas naturais foram completamente desvinculadas de qualquer planejamento, potencializando os impactos negativos, mesmo em áreas não atingidas diretamente pelas monoculturas.
A erosão dos solos, além de destruir a capacidade produtiva, levou para os rios, estuários, lagos e mares grandes quantidades de fertilizantes nitrogenados, estimulando a proliferação de algas que se decompõem e consomem o oxigênio da água e causam a alteração total dos ciclos bióticos relacionados com as plantas e os animais aquáticos. Também é o caso do fornecimento e a qualidade de água nos centros urbanos também serem drasticamente afetados, visto que a agricultura industrial passou a utilizar mais recursos hídricos, diminuindo através do uso direto e do assoreamento os reservatórios de água potáveis disponíveis. A contaminação por nitratos das águas fornecidas aos centros urbanos é um problema de saúde pública que apresenta graves consequências. Os nitratos são transformados nos organismos animais em nitritos, que capturam hemoglobina e reduzem a capacidade do sangue no transporte de oxigênio, causando meta-hemoglobinemia, uma desordem sanguínea que afeta principalmente as crianças. A qualidade nutricional dos alimentos produzidos através de adubos químicos também é inferior no fornecimento de minerais e vitaminas aos organismos, causando desequilíbrios alimentares, mesmo quando a ingestão é suficiente ou excessiva. Portanto, os impactos sociais e ambientais da agricultura industrial e do uso de fertilizantes químicos na produção de alimentos são altamente negativos para os espaços naturais e a saúde humana, afetando a flora, a fauna e os recursos hídricos de modo dramático, ao mesmo tempo em que concentra os lucros em algumas poucas corporações e distribui os prejuízos na sociedade. Gente, muitos tópicos foram pontuados, e todos muito válidos. Temos que falar mais sobre esse assunto. É urgente que façamos algo para reduzir tantos impactos negativos e imorais com a sociedade e o meio ambiente. Porém, nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a todos vocês que hoje participaram, e em breve voltaremos com mais. Tchau, tchau!